Oi, lindos! Beth, É o que, diretor? aula de que hoje, Beth? Vou falar sobre fungos hoje. Eu queria contar uma coisa. O que é que tem? Eu tomei um chá. É o quê? Um chá de cogumelo. Eu não acredito que eu vi isso. Foi um gole só. Um gole. Você tomou chá de cogumelo Aí eu fiquei doidão, Beth. Eu tô assim. e ficou doidão? Você quer que eu fale isso? Me enganaram. Falaram que era de cidreira. Ah, você foi enganado. E disseram que era chá de cidreira. Cidreira. E aí? Eu acho que eu conheci as tartarugas. Você viu lá o quê? do- Tartaruga ninja? Não acredito nisso, gente. Tome vergonha, diretor. Você é um homem casado, pai de filho. Gente, vamos lá. Chega de besterol. É mole isso, gente. A criatura tomou chá de cogumelo e disse que viu tartaruga ninja. Ninguém merece isso. Amores, hoje a gente vai começar a falar de um conteúdo super importante, bem interessante e cheio de informações e de pequenos detalhes. A gente vai estudar a micologia, que é a ciência ou a parte da biologia que estuda os fungos, o reino fungi. Então, amores, como eu sempre falo para vocês, a memória, a audição, a visão e a escrita, elas são super importantes se estiverem juntas, se estiverem aliadas, para você conseguir melhorar toda a capacidade sua de captação. Então, bebês, não tem jeito. Pega o papel, pega a caneta, vamos começar a nossa aula que tá show! Yes! Amores, como o diretor acabou de falar, realmente existe um grupo de fungo que provoca alucinações, mas não é para ninguém tomar, e muito menos querer saber quais são as sensações que a pessoa tem quando toma um chá de cogumelo. Mas infelizmente as pessoas fazem uso de alucinógenos em algumas seitas e descobriram, né, obviamente isso há muito tempo atrás, que existem algumas espécies de fungos que provocam alucinação, que é o Claviceps purpurea, de onde se tira o LSD, e, amores, a Amanita muscaria, que também é alucinógeno. Nós vamos entrar em detalhes sobre cada um desses fungos. Mas primeiro, amores, vamos começar falando das características gerais do reino fungi. Esse grupo de seres, eles são eucariontes e heterótrofos. Essa heterotrofia faz até com que eles se aproximem mais do grupo do reino animal do que os vegetais do reino animal. Porque a característica de heterotrofia é comum a animais e a fungos. Outra característica muito importante, que também nos aproxima dos fungos, que é a nossa reserva nutritiva, que é igual a deles, bebê. É o glicogênio. Aquele glicogênio que a gente tem guardadinho lá no fígado, os fungos também têm como reserva nutritiva no seu citoplasma. E a terceira característica que nos aproxima dos fungos é o fato de termos em alguns grupos animais a quitina, e os fungos têm na parede celular deles essa substância que é a quitina, que assim como o glicogênio é um polissacarídeo. Ok, bebês? Essas são as três características que aproximam o reino animal do reino fungi. Vamos lá de novo? Heterótrofos, parede celular de quitina e a reserva nutritiva glicogênio. E aqui, amores, como é que esses fungos eles são divididos, que é importante também a gente saber disso. Eles também são uni e pluricelulares. A grande maioria deles é pluricelular. Uma pequena minoria é unicelular. Eles podem ser decompositores, saprófagos, né? Podem fazer fermentação, podem ser usados em medicamentos ou como medicamentos, são comestíveis, alucinógenos, Barril. enfim, uma infinidade de características. E a característica do corpo, da estrutura corpórea do fungo, ela é chamada, nos que tem essa estrutura, que é o champignon, ele é chamado de corpo de frutificação. As células são chamadas de hifas, mas elas são falsas células, na realidade não tem um aspecto tão característico de uma célula normal. E essas hifas, elas se entrelaçam e formam um micélio, que é como se fosse um tecido. E desse micélio, ele brota e acima do substrato, ou seja, na terra, ele vai dar origem ao champignon.
Claro que nem todo fungo tem corpo de frutificação. Ok, bebês? E uma outra característica interessante com relação aos fungos é que eles são chamados de perfeitos quando fazem reprodução sexuada e assexuada e imperfeitos quando fazem apenas reprodução assexuada. A gente vai ver quem são esses fungos perfeitos e imperfeitos. E a última característica, que talvez seja uma das mais relevantes, mais cobradas em prova, é o fato deles fazerem digestão extracorpórea. Ou seja, eles têm nas hifas enzimas, e essas enzimas são lançadas para fora do corpo do fungo. Aí elas digerem o substrato e ele, absorve. Além dos fungos, os aranídeos, os escorpionídeos e alguns insetos também fazem esse tipo de digestão. Ela também é conhecida como nutrição por absorção. Ok, bebês? Então aí, de características, essas são as mais importantes. Durante algum tempo, alguns autores questionaram muito um grupo de fungos e por conta disso, alguns livros não colocam esse fungo que eu vou falar agora dentro do reino fungi. Colocam eles como protozoários. E tem livros, bebês, que já chegaram até a colocarem estes fungos como se fossem umas amebas. Então, eles são divididos por conta disso quando se leva em conta esse grupo, que são os mixomicetos. Então, eles são chamados de mixomicotas, que é o mixomiceto, e eumicotas ou eumicetos, que são os basidiomicetos, os ascomicetos, os ficomicetos e os deuteromicetos. Alguns livros nem usam esse mixomiceto como fungo. Mas assim, eu sempre gosto de falar, porque a gente tem que levar em conta o que a grande maioria dos livros coloca. E como já apareceram os mixomicetos em provas de vestibular como fungos, eu vou falar um pouquinho deles. Os mixomicetos, amores, eles não têm parede celular, é uma peculiaridade, porque todo fungo tem parede, mas esse grupo de fungos não tem. Eles, na realidade, fazem nutrição como fazem as amebas, eles emitem pseudópodos. E, na realidade, eles são unicelulares, eles vão fazendo essa fagocitose e depois digerem o substrato absorvido no seu interior. E a gente vê muito esses fungos, gente, quando você vê infiltração nas paredes. Aí você olha para o teto, você vê aquela mancha escura, aquilo ali pode ser um mixomiceto. Então ele é pequenininho, né? Então ele é inicialmente unicelular e depois ele se transforma no unicelular multinucleado. Ele é uninucleado e unicelular. Aí com o processo de fagocitose ele vai aumentando, continua sendo unicelular, mas multinucleado. Então é muito interessante. E essa célula, esse aspecto de multinuclealidade desse fungo recebe o nome de plasmódio, que são células uninucleadas que, em função da grande atividade metabólica, se transformam em multinucleadas. Ok, bebês? E agora, amores, vamos entrar na classificação geral dos eumicetos, que são os que realmente são cobrados em provas. Eu vou começar falando, amores, dos fungos que são considerados os mais evoluídos. Eles são fungos perfeitos e eles têm algumas peculiaridades e algumas, digamos assim, informações que nos levam a um caminho de conhecimento de seres que talvez a gente nunca tinha pensado que são fungos. E eu vou começar falando do mais famoso deles, que eu adoro falar, que é o Saccharomyces cerevisiae. Bebês, o Saccharomyces cerevisiae é um fungo basidiomiceto e que é responsável pelo processo de fermentação. Ele é conhecido popularmente como levedura. E aquele pessoal que quer tomar um gorozinho, quer tomar uma cachaçinha, um vinho, um champanhe. Quem é que fez essa iguaria para os apreciadores de um bom vinho tintim? O Saccharomyces cerevisiae. Ele vai fermentar o açúcar da uva, açúcar de frutas em geral,
vai produzir o álcool etílico, CO2 e ATP. Esse processo de fermentação é uma característica desse grupo de fungos. E esse fungo, amores, ele é um fungo chamado de facultativo, porque ele tanto vive em aerobiose quanto em anaerobiose. E o fermento biológico, que é esse fungo, quando você está fazendo pães, bolos, pizzas, ele incha porque exatamente o CO2 está sendo liberado. Então, além de ele ser usado na fermentação etílica, ele também é usado na confecção de massas em geral. Ai, gente, uma pizza é bom demais, né, amores? Delícia, um bolinho, um pãozinho quentinho com manteiga. Ai, eu amo comer. Beth. É o que, diretor? Agora eu tô levando bronca? Agora você fala aí do seu chazinho, você não quer que ninguém dê bronca. Eu gosto de comer mesmo, qual é o problema? Eu tô seca, mas eu gosto de comer. E agora, amores, vamos falar de outro fungo, ascomicetos, que são realmente esses fungos que são os mais conhecidos da gente. A gente falou primeiro da levedura, agora vamos falar de um outro ascomiceto também muito conhecido, que é o Penicillium notatum, que é o fungo que se faz a penicilina, bebê, os antibióticos. Um cientista chamado Alexander Fleming descobriu esse fungo há muito tempo atrás, no século passado, e a partir dessa descoberta, ele classificou esse fungo como Penicillium notatum e extraiu dele, né, percebeu que ele produzia uma substância, extraiu dele uma substância chamada de penicilina, e ela foi usada, né, como ela é usada até hoje como antibiótico. E existem alguns queijos também, o Penicillium camembert, o Penicillium roquefort, delícia. Ai, gente, é queijo de rico, é muito din-din, é muito dinheiro, mas é muito gostoso. Aí a gente vai no supermercado, vai na padaria, compra um pedacinho pequenininho, amor, e fica cheirando assim pra você memorizar aquele cheiro. Daqui a uns 6 meses você comprar de novo, porque ele é muito caro. Olha a imagem dele aqui, mas é muito gostoso. São assim as iguarias, né, dos queijos, e para mim o melhor queijo que tem, sem dúvida nenhuma, é o camembert. Outro fungo também ascomiceto é o Claviceps purpurea, que é um fungo que também, recordando o nosso diretor que falou dos alucinógenos, é um fungo alucinógeno. Só, amores, que ele é bem diferente do Amanita muscaria. A Claviceps purpurea, ele é um parasita. Ele parasita o grão de centeio, né, o trigo. Olha a imagem dele parasitando aqui, amores. E ele seca o trigo, né? E ele produz no interior desse vegetal uma substância chamada de ergotina. Na ergotina existe um ácido chamado de ácido lisérgico, de onde se faz a droga alucinógena, que é o LSD, que faz algumas pessoas que fazem uso desse alucinógeno ver tartaruga ninja, jaspion, giraia, pokémon, o que queiram. E também, gente, pode provocar uma doença chamada de ergotismo, se você ingerir esse fungo através do alimento, como pães, por exemplo, já que ele parasita o trigo. Ok, bebês? Então, amores, esses são os fungos ascomicetos mais importantes. Agora vamos entrar em outro grupo também muito importante. São fungos evoluídos, são fungos perfeitos, pluricelulares, que tem uma espécie muito conhecida, que é, infelizmente, um fungo que agiu na nossa região, que é o Crinipellis perniciosa, ou Munilophora perniciosa, que é o fungo que causa a vassoura de bruxa. Esse fungo, bebês, eles atacam o fruto do cacau, introduzem suas hifas no interior da amêndoa, tirando aquela polpa branca que reveste o cacau. Olha uma imagem aqui. Você vê que ele é um fungo bonito. É um fungo rosinha lindo, que você pensa que é uma criatura maravilhosa e está provocando um estrago terrível. O fruto seca e você acaba comprometendo toda a produção de cacau. Hoje eles usam o cacau nativo da gente, que é o Theobroma cacoa, com o cacau da Amazônia,
fazem um processo, né, de enxertia ou de alporquia, e hoje todo esse cacau que existe aí, ele é clonado a partir dessa espécie que veio da Amazônia. Ok, bebês? Esse é um fungo parasita extremamente perigoso que se dispersa rapidamente pelo vento. Outro basidiomiceto é os fungos comestíveis, os champignons, né, as trufas. Ai, gente, eu comi um arroz em Paris, Paris. Olha eu aqui em Paris, amores, no Guatomouche. Ai, que viagem inesquecível, Paris. Ai, eu comi, gente, um arrozinho com fungo maravilhoso lá. Foi caro demais, eu me endividei, mas foi muito bom. Ai, gente, como é bom, como é gostoso. E o Agaricus campestris, né, que é o fungo mais utilizado aqui no Brasil, que a gente usa no nosso estrogonofe, mas tá tão caro, gente, que a gente tá usando agora milho verde mesmo, fazendo favor. Outro fungo, basidiomiceto muito conhecido, que é o que a criatura aqui diz que tomou enganado no chazinho, é a Amanita muscaria, que por incrível que pareça, bebês, é o fungo do Marius Bros, é aquele que ele toma para ficar bem forte. Olha aqui, tá vendo? Esse fungo é altamente alucinógeno e ele é usado em seitas para levar as pessoas a chegarem mais rápidas ao cosmos. Chegar. Esse fungo deixa você doidão. Saia dessa. Ok, bebês? Ok, amores?